retificando, irmão, Hebreus, logo adiante um pouquinho, depois de Timóteo. Vamos a Hebreus, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Glória ao Senhor. Pois se a palavra falada primeiro pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, portanto devemos, o verso primeiro, olha, portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. É o verso primeiro, né? Eu estava lendo 2, o verso primeiro. Vamos repetir todos juntos? Devemos atentar mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Abençoa, Pai, a Escritura lida, que a mesma encontre guarida em nossos corações. Teus filhos, que sejam abençoados, protegidos. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, no nome de Jesus Cristo. Sentai-vos. Fluirá como um rio, no chuva cairá. Mostrará o seu templo cobrirá. Quando o Espírito de devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Os irmãos sabem que eu estou trabalhando sobre a questão tempo, e aquele trabalho que nós começamos há um ano atrás, que era uma simples brochura, uma apostila talvez com 25 páginas, hoje nós estamos com 170 páginas e 113 capítulos. Eu aproveito para pedir as vossas orações, que, o Senhor permitindo, em julho ou agosto nós estamos recebendo já esse trabalho da gráfica. Vai ser feito um livro, possivelmente parecido com esse das eras. Nós já deixamos acertado junto ao companheirismo que será feito. Urge que o façamos. É lamentável a dificuldade que nós estamos tendo para tratar este assunto, porque hoje nós temos na América do Norte 111 grupos da chamada terceira etapa. 111 doutrinas diferentes sobre a terceira etapa. Ano passado eu disse a vocês que nós não tínhamos esse problema na Europa, hoje tem. Na América Central é um desastre, é um desastre. E a cada dia uma nova coisa vai surgindo. E eu acho que teria que ser assim mesmo.
para poder surgir a triagem final, né? E eu falando de Brasil, nós temos muita dificuldade, porque até então ninguém quer tomar dianteira, ninguém quer se expor, para não contrariar colegas, amigos, companheiros. Outros, talvez até porque não perdem nada nisso, não perderam nada. Deus sabe, vocês também sabem, que quando eu comecei a tratar esse assunto, eu comecei a falar baseado nos meus problemas internos. Vendo aqui os fiéis da igreja sendo contaminados com essa heresia. Esta é a palavra, heresia. Porque eu disse a vocês que em 1983 eu conheci a mensagem e passei a viver a terceira etapa da mensagem. Em 83. 1983 eu conheci a terceira etapa da mensagem do irmão Brana. Porque ele começou a pregar a terceira etapa desde do início de janeiro de 63. Ele já pregava há 20 anos. Mas porque as coisas acontecem assim, não é problema meu. O meu caso é falar para vocês. Se alguém quiser me ouvir através desse livro, então ouvirá. Não vou fazer CD, para não aparecer mais um CD. Vou materializar, porque eu quero que você veja, versículo por versículo, todas as pontuações. Sabe o que disse o grão-mestre da terceira etapa? O grão-mestre, o mestre dos mestres no Brasil, da terceira etapa, disse, agora estou com um trabalho dele aí, disse assim: vocês que tentam conhecer a Bíblia através da gramática, você está perdido. Não se pode entender a Bíblia e nem a mensagem analisando pontos, vírgula, verbo, substantivo e advérbio. Palavras textuais dele. Ele foi tão infeliz que depois ele diz assim: eu quero explicar para vocês o que é ditongo. Para poder defender o que ele queria defender, ele entrou nessa questão. Quando eu vi aquilo, me lembrei dos testemunhos de Jeová. Na nossa Bíblia, não precisa ler. Jesus virou para Dimas e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está certo? Assim que você lê? Está escrito assim, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que diz o testemunho de Jeová? Porque não creem em paraíso lá, paraíso para dizer aqui. Eles não creem em ressurreição, não creem em inferno, não creem em nada. Nem em Jeová eles creem. Na Bíblia deles está assim: eu te digo hoje, 2 pontos. Eu te digo hoje, 2 pontos, que estarás comigo no paraíso. Agora, quando, meu filho? Dia de São Nunca. Então, dizer que não se precisa de pontuar. E me veio agora uma coisa que eu vou colocar lá. Eu vi um presbítero da Deus e Amor dizer assim: vejam, lá em São Sebastião da Boa Vista, vejam, esses pregadores aí estão dizendo que não tem Pai, Filho nem Espírito Santo, é porque eles não conhecem a palavra de Deus. O presbítero pregando pela rádio. Mas ele não estava fazendo assim, eu acho que não. Eu que estou fazendo. Diz: vejam aqui, São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vejam, o Filho na terra e o Pai no céu. Como que não precisa conhecer verbo? Jesus não disse vai, Jesus disse ninguém vem. Agora, eu estou falando de enredo denominacional, de denominações. E na mensagem o que é que acontece? Amados, Jesus chegou a dizer assim:
nem um tio. Ok? Jesus disse que nem um tio é para mudar, para que não receba as pragas. E nem um jota. Bom, agora eu não vou entrar nisso. A gente vai falando, as coisas vão querendo brilhar. Já comecei a pensar no Yeshua Mashiach, que o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua Mashiach, que por sua vez também é Josué. Mas eu estou achando gozado por causa do J. Estou ficando no J de Jesus, né? Mas Josué também é com J. Não sei, no hebraico não me pergunte que eu não sei dizer no momento se começa. O Josué começa em hebraico, é com J ou com I? Não sabe. Em grego latim, eu sei que é com I. Jesus disse, nem um J, nem um tio deve ser removido. E aí você pode encontrar tantas outras escrituras nesse caso. Isso me veio aqui e eu já vou trabalhar em cima disso na primeira oportunidade que tenho. Isso mostra o posicionamento dessas pessoas, o que são capazes de fazer e dizer. Eu trago aqui apenas uma porção de 2 parágrafos, de 2 capítulos, e passo para vocês. Na área de espiritualizar e materializar. Mas eu queria que você me desse toda atenção a isso aqui. Preste bem atenção. Sabemos que o retorno de Cristo não é uma fantasia religiosa. Ainda nos dias dos apóstolos, se levantaram homens que espiritualizaram o retorno de Cristo, pregando que Cristo já tinha vindo, contestando o aparecimento físico do Senhor. Isto ali que vocês estão vendo é o sinal de Cristo que veio para vindicar o ministério do Filho do Homem no profeta. O profeta diz que aquela nuvem, ela teve aquela formação através de 7 anjos. Ele diz que foram 7 anjos e não 43 milhas de anjos, não. O profeta diz que foram 7. 7 anjos formaram aquela nuvem. E ele diz, o nome deles é Paulo, profeta que diz, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E ele diz, e o outro era tão parecido comigo, era tão íntimo que eu me identificava com ele. Ele não quis dizer, agora eu sei, como você sabe, o William Branham. Mas não foi Cristo. Esse é o grande ponto de partida. Porque quando inventaram que essa nuvem era Cristo, imediatamente então aconteceu o arrebatamento. Que é, aí está bem. Se Cristo veio, por isso estão arrebatados. Eu falei com um pastor de Brasília, sabe o que ele me disse? Ele disse, porque você é cego. Você não passa de um missionário. Nós fomos arrebatados, o milênio já está em pleno... Pastor da mensagem. O milênio está em plena atividade e a terceira guerra mundial é comandada pelo anticristo. Agora esses são os pregadores que estão pregando aí. Não tem Bíblia, senhores. Não tem Bíblia para isso. Mas eu estou falando lá da primeira era. Lá na primeira era, eles espiritualizaram a vinda de Cristo. Se eu não digo depois, deixa eu dizer logo. Irmãos, você queira ou não queira, no céu você não entra com este corpo. Por favor, para de tonteria. Por favor. Nem Jesus foi para o céu com aquele corpo. Nem Jesus. Jesus foi para o céu com um corpo glorioso. Como é que Jesus está num corpo glorioso? Oh, aleluia! E nós teremos um corpo semelhante ao dele. Isso que é a Bíblia. O que você está me ouvindo é o que a Bíblia diz. Nós teremos um corpo semelhante ao dele. Paulo diz que o corruptível será revestido de incorruptibilidade. E seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E subiremos ao encontro do Senhor.
Mas ouvi um pregador nosso, um ilustre diácono dessa igreja, ir no meu gabinete dizer para mim: eu estou em processo de transformação e quero que o pastor pare de pregar na igreja sobre arrebatamento. Disse no meu gabinete: o senhor pare de pregar sobre arrebatamento, porque não haverá arrebatamento, nem estabelecimento de milênio. Sei que eu estou falando uma coisa agora, mas que eu já ouvi aqui dentro, que já era pregado aqui dentro da igreja. Nós vamos nos transformando a cada dia, até que o momento nós estamos na eternidade. Não ouça mais o pastor Joaquim e nem o pastor Iraci, porque eles são pregadores retardados, a expressão. Eles pregam um evangelho que não tem valor. E se o irmão Brana, disse mais o diácono, e se o irmão Brana estivesse vivo hoje, ele não pregaria essas coisas que não traz fé. E o profeta disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Lá na primeira era, eles fizeram o quê? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 3. O que eles disseram? Paulo diz: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Na primeira era, já estavam dizendo que o milênio tinha começado, que o diabo já estava amarrado, que Jesus já tinha arrebatado os seus. Isso é demônio velho, reformado, vem de longe, vem do velho caçador. Sabe como complicar as coisas? Nós só temos uma arma, irmão, para combater esse espírito, é com a palavra. É não se arredar da palavra. Diz o apóstolo, veja, agora eu falo pelo apóstolo: não vos perturbeis por espírito, eu digo companheirismo. Não vos perturbeis por palavras, pregação. Não vos perturbeis por epístola, internet. É em companheirismo, é no almoçozinho para cá, é num chá para ali, é um cafezinho para ali, que vai envenenando essas pessoas. Outros é internet, outros é ouvindo uma pregação. Perguntaríamos a esses ilusionistas: se Jesus Cristo já veio, aonde estão os ressurretos? Aonde está o pastor Zé Ferreira, que eu tenho certeza? Em Odília. Aquele irmão Jaspe, que o Samuel Pereira esteve aqui e disse: eu descobri, mais uma vez, depois de 60 anos de idade, que não tem negócio de assombração e morto não aparece mesmo. Por quê? Esse rapaz, olha, chegar aqui nessa igreja, o Samuel Pereira, alguns conhecem, né? A gente vê o irmão Jaspe aqui, porque eu vi demais ele. O irmão Jaspe é a cara disso. Ele já apareceu alguma vez por aqui? Não aparece nada, rapaz, está repousando. Ele disse: agora eu estou certo que esse negócio de morto aparecer não aparece. Não aparece nada, meu amigo. Aparece o desalmado, aquele que morre fora do sangue. Mas aquele que morre debaixo do sangue de Jesus Cristo, ele tem lugar garantido do outro lado. E perguntaríamos: onde estão os mortos? Quem é dos santos? Quem é do Daniel Berg, que eu não falo com ele?
Perguntaríamos, eu estou falando baseado na Escritura, segundo Tessalonicenses 2 primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Aonde estão os santos que vieram com ele? Zacarias 14, 5. Quando ele vir, ele traz os santos. Cadê os santos? Aonde é que o Noé está? Que eu queria acertar por causa de uma chuvada que deu quarta-feira aqui, que vai fazer para melhorar o esgoto aqui. Aonde é que está o Noé? Aonde está o anticristo manifesto? Perguntaria mais. Aonde está o cárcere do diabo? Que eu queria ir lá conhecê-lo, sentir o hálito mortal dele. Aonde, e qual é o presídio de segurança máxima do mundo que o diabo está preso? É muita tonteria. Isso é Apocalipse capítulo 20. O que está sucedendo em nossos dias é que os homens morrem, porém os espíritos não morrem, os quais aproveitam os incautos para propagarem as suas doutrinas. Doutrina da primeira era. Paulo menciona 2 famosos mestres licenciados em heresia. Fizeram faculdade em heresia. Tudo lá. 2 Timóteo, vou anotando aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 e 18. Eles espiritualizavam tudo. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada. Olha, já acabou, estão na terceira etapa, os mortos ressuscitaram. Isso é conversa de 2000 anos atrás, mas cai por terra. Deus tem um processo para desfazer essas heresias. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo conclui dizendo: e com essa heresia eles perverteram a fé que alguns tinham. O que dói é isto. Porque eles não vão só. Eles não se agrupam só. Leva sempre no meio da palha vai um grãozinho de arroz, um grãozinho. Eu estou falando coisa da Bíblia. Eu não estou nem chamando de irmão Brando para resolver isso aqui não. Só Paulo já resolve isso aqui. Não esqueçamos, irmãos, que isso é uma realidade. Vejam, isso não tem nada a ver com os verdadeiros cristãos, que até usavam a palavra maranata, naqueles mesmos dias. Ora vem, Senhor Jesus. Os discípulos queriam que Jesus viesse, mas não veio, demonstrando o quanto eles anelavam pela vinda do Senhor. Eles não estavam errados em esperar, e nem foram defraudados na sua fé, só que eles morreram e Jesus não veio. O irmão Brando dizia: eu espero estar vivo para receber o Senhor. Morreu. E muitos de nós vão tombar. Mas isso não vai impedir que venha. E nem as nossas limitações impedirão que os mortos ressuscitem. Cada coisa no seu tempo, no seu devido lugar, aquilo haverá de se processar. Não precisa ninguém estar com uma manivela. Ninguém tem que interpretar a mensagem. Ninguém tem que fazer a mensagem se cumprir. A mensagem se cumpre normalmente no momento que Jesus Cristo estava no Calvário. Centenas de profecias se cumpriram simultaneamente. Enquanto ele dava os 7 brados na cruz, as profecias iam se cumprindo, porque todas as profecias teriam que se cumprir. São Paulo diz que os mortos partiram. Os santos que anelavam a vinda do Senhor partiram e não viram o Senhor. Não esqueçamos que a Bíblia é a bússola do cristão. Anote e me dê atenção. Quando você lê Mateus 24, verso 23 ao 26, agora eu vou voltar para a tenda, para a nuvem. Então, se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui,
Se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não deis crédito. Foi Jesus que falou isso, senhores. Não é assim. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto. A nuvem apareceu no deserto do Arizona, no Monte do Pôr do Sol. 2000 anos antes, Jesus disse, cuidado. Cuidado, eu trabalhei em Indiana, Arizona, Phoenix. Cuidado com o que pode vir de Nova York. De Nova York sai qualquer coisa. E essa tonteria é nova-iorquina. Se disserem que está no deserto, na nuvem, não acrediteis. Se disserem que está no interior da casa, numa tenda, Jesus disse, se disser que está dentro de uma casa, não saias. Jesus disse mais, aonde estiver o corpo, a palavra, ali se ajuntarão as águias. O lugar de se encontrar com Cristo é na palavra, irmão. O casamento da noiva é na palavra, com o corpo físico de Jesus. Tu fica para frente. Desde 1970, os homens em torno da mensagem, 7 anos após 5 anos após a partida de Mombrana, levantaram-se reivindicando serem os filhos de Deus manifestos. A mensagem não tinha nem chegado no Brasil. Já existia grupos em Nova York dizendo que a noiva eleita do mundo era aquele grupo seleto. Em 1970. Agora você pega esse barco andando aí, não sabe para onde é que ele vai. Está querendo ir para Açores, ele pega o barco subindo, aí vai bater em breves. E eu digo agora, ficamos surpresos como esses homens com tanta habilidade fizeram em 35 anos, considerando agora 2006, de 70 a 2006, em 35 anos, 36 anos, eles conseguiram restaurar a natureza. Eu estou falando Romanos capítulo 8, anote, Romanos capítulo 8, verso 19 a 23. Os filhos de Deus manifesto faz isto. Antes de subirem para a glória, tem que fazer isto aqui. E esse grupo já restauraram a natureza. Não tem mais erosão. Não chove mais copiosamente, a chuva voltou à normalidade. Só aquela garoazinha, só para... Extinguiram o gemido da criação. Promoveram a adoção e fizeram a redenção dos corpos dos santos. Essas 4 coisas, Romanos 8, a noiva vai fazer. Ou melhor, essa noiva já fez. Ele já tem corpos gloriosos. A natureza não geme mais, não tem mais ambulância. Filho não mata mais a mãe engasgada. Dá para seguir esse evangelho, irmão? Esse espírito se levantou nos dias do profeta nas organizações e o irmão Brana combateu. Porque sabia o que um filho de Deus era suposto a produzir. Por isso, não aceitou esse espírito em operação que reivindicava seus filhos de Deus manifestos. Mas, lamentavelmente, encontramos agora, após 40 anos, esse espírito cavalgando no nosso meio. Passou 40 anos para se manifestar aqui.
Mas isso vem de lá, nos dias do irmão Branham. Eu diria, o diabo está tentando nos dar uma moeda falsa. Mas nós não vamos aceitar. Nós queremos o real. Em 1973, 10 anos após a revelação dos selos, começou em Nova York a ser pregada a interpretação da doutrina dos 7 trovões. Coisa que o irmão Branham é categórico em dizer: os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. E aquilo que o irmão Branham não disse, esses estudiosos querem dizer. Desde então, desencadeou-se uma avalanche de versões, disseminando acontecimentos e cumprimento de visões do profeta, que ainda não se concretizaram. Para esse pessoal, tudo já se concretizou. Tudo. Está tudo resolvido. Basta você estar naquele grupo. O estranho é que somente depois de 4 décadas, isso chegou no Brasil como trovão. Lastimavelmente, esse movimento da identificação com a revelação dos trovões, mas parece partido político de oposição, pois das centenas que existem, nenhum tem comunhão com o outro. Tudo que eles têm tentado formar é um companheirismo à parte, ou um companheirismo, velado por ismos, dogmas e etc. Se você não souber ler, como eu sempre digo, e não tiver cuidado com o que faz, e for na conversa do outro lá que não tem que aceitar vírgula e ponto, etc., você se perde muito cedo. O irmão Branham, num sermão tentando falar do milênio, a começar pelas eras, ele anelava tanto pelo milênio, que chegou a dizer: pelos meus estudos, eu posso presumir que o milênio deve ser estabelecido em 77, como estudioso. Ele não disse: eu profetizo. Quando você pega determinadas mensagens, quando ele estava falando a respeito de Mateus 24, verso 32 e 35, ele diz assim: vendo essa escritura, eu posso dizer que a vinda do Senhor será em 1988. Israel está voltando à sua terra natal, à sua própria nação. Eu vejo a bandeira de Israel e ele ligado às Nações Unidas. Ele se tornou uma nação em 48, né? Depois de 2.500 anos, o Branham está falando. E Jesus prometeu a geração que visse isso brotar. Na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação até agora, são passados isto. Se aquilo é verdade, aqui está a questão. Se aquilo é verdade, se realmente esta geração é de 40, porque há os que admitem que é uma geração de 50, uma geração de 100, de acordo? O que você quer falar com aquilo? Se realmente uma geração de 40, ele diz: então, daqui a 40. 48 a 40. Então dá 88. Não dá para formar uma boa doutrina? Dá para defender a vinda do Senhor em 88. Baseado no que o irmão Branham está dizendo aqui. Bem, a outra coisa é que de cada 2.000 anos tem um acontecimento na Terra. Nos primeiros 2.000 anos, nunca foi destruído por água. Os segundos 2.000 anos, Cristo veio. E agora nós estamos em 1964. E eu estou observando, falta 17 anos para essas coisas tomarem limites. Suas infalíveis palavras de promessa. Parágrafo 34 e 35. Suas infalíveis palavras de promessa, 34 e 35.
de acordo com essa mensagem, você pode formar uma doutrina. A vinda de Jesus seria ou aconteceu em 1988. Mas, quando você vê o verso 32, ele diz assim: eu estou falando isso na minha humilde opinião, como estudante. Eu estou falando como um estudante, na minha humilde opinião. Em outra oportunidade, ele diz: a vinda do Senhor será em 98. Ele jogou 10 anos para frente. Mais uma doutrina. Vem cá, qual é a tua igreja? Ah, eu sou da igreja de 88. O outro dizia: não, eu sou de 77. Então, tinha crente da 77, crente da 88 e crente da 98. E agora está se formando um grande movimento no Texas, de 2007. Fizeram um bocado de estudo e descobriram que o 97, o 77 de Irmão Brana é 2007. Então está tudo certinho lá já. É um campo enorme, uma fazenda, até um conhecido meu. Está tudo montado lá para a chegada de Jesus. Infelizmente, todas pessoas que adoram o Irmão Brana. Adoram assim, admitem, aceitam o Irmão Brana como profeta. Só não aceitam a palavra do Irmão Brana. O tempo está à mão. Eu quero trazer vocês para ver isto. Por volta de 1 minuto. Então, está tudo preparado. Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos a partir de agora. 3 minutos. Eu só quero que vocês saibam que 3 minutos a partir de agora que ele fala, isso quer dizer aproximadamente 35 anos. E está pregando 63. Aguardem, dentro de 35 anos. 3 minutos para Deus é isso aqui. Ele chega. 1963, com 35. Então, o Irmão Brana marcou a vinda do Senhor para 1998. O Irmão Brana não está questionando se o Senhor vem. Ele está mostrando o tempo. Ele disse: o tempo está à mão, está acabando. O que tem em foco é a vinda do Senhor, não é a data. Ele não está dizendo, é naquela data, como outros tantos já fizeram. Eu estou mostrando isso aqui para você saber onde que você pisa. Ah, eu conheço a mensagem. Irmão, não te mete mensagem se ficar primeiro sentado aqui. Escuta, aprende e vive. Não abre a mensagem, tu não precisa nem ler mais. Tu não entende o que tu lê. Entre tantas escrituras, vejamos um exemplo de espiritualizar. 1 João capítulo 2, capítulo 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E recentemente eu ouvi um mestre dizer: não foi Jesus que veio em carne. Jesus não veio em carne. Isso é doutrina de testemunho de Jeová, irmão. Foi uma força que apareceu. Não veio em carne. E agora, quem está se manifestando em carne é no corpo, William Branham. Citando esta escritura para dizer que Jesus esteve na terra em um corpo humano. O irmão Branham é o ministério do Filho do Homem. Ele não é o Filho do Homem. Ele mesmo diz: eu não sou o Filho do Homem. Eu não sou Cristo. Eu não sou Jesus. Eu sou seu irmão. Me trate como seu irmão. Eu sou um profeta. Que é o ministério do Filho do Homem, fazendo as mesmas coisas que o Filho do Homem fez na terra e outras maiores. Mas não é ele. Ele diz: não sou eu sou apenas a voz. Agora, esse espírito de substituir a palavra pela interpretação, isso vem de alguns dias atrás.
é uma armadilha romana. Em 1229, a Igreja Romana substituiu a Bíblia pelo Catecismo. E de lá para cá, vem andando. Doutrina Vaticana. Em 1215, ela inventou que o pão da ceia é transformado em sangue, em carne e sangue. Doutrina Vaticana. É o Espírito. É o Espírito. O profeta diz: um Espírito só é inofensivo até quando não encontra alguém para agir. Um Espírito é inofensivo até quando não encontra alguém para agir. Por isso ele diz: uma mulher a serviço de Satanás, com roupa colada no corpo, ela é mais perversa do que todos os bares de uma cidade. Por isso, mulher, passa no espelho de Deus a tua roupa antes de sair. Uma mulher só, se estiver a serviço de Satanás, ela resolve. Nós temos algumas centenas no mundo que fazem diferença. Inventou a infabilidade papal. Agora, a sua caneta. Abertura e cumprimento. Um desses pregadores disse: a mulher samaritana foi redimida pela palavra, diz o irmão Brana, tá bem? A mulher samaritana, a mulher do poço, ela foi redimida pela palavra. O profeta diz isto. O que o profeta não diz é o que ele concluiu. Por isso, nós não precisamos do sangue de Jesus. Por isso, me dê atenção, por favor. Nós não precisamos do sangue de Jesus, porque a redenção é na palavra. E eu digo, indubitavelmente essa oratória é bonita, mas lamentável, porque ela substitui o Salvador pelo pregador e transforma um mestre em vicários filidei. Quer dizer, é o que sai da boca do mestre que salva, e coloca em xeque-mate o plano salvífico, contrariando a própria mensagem e a palavra de Deus. Por isso se diz: maior é o pecado do pregador do que o pecado do pecador. Na mensagem à brecha, o profeta diz: o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Para que o nosso nome fosse colocado no livro. E depois, ele veio para salvar, redimir e restaurar os que estavam no livro. Quando a Madalena se encontrou com Jesus, ela já estava salva. Mas só que o pregador não quer sentar aqui para aprender. Ela estava pecando. Mas o pecado não anula a tua salvação. Você purga. Ela nasceu salva. Ela já veio dos ancestrais, do seu gene já era salvo. Ela veio se manifestar aqui na terra. Um espaço 10, 15, 20, 30, 50 anos. Como disse o irmão Gatinho aqui, só depois de 50 anos que eu fui conhecer o Evangelho. Mas ele foi salvo atrás. O nosso nome foi colocado no livro. E ninguém pode remover do livro da vida. Que eu digo, a mulher samaritana, a exemplo de Dimas, só foram redimidos pela palavra. O ladrão também não foi batizado. O ladrão não viu o sangue de Jesus jorrar. Ele morreu primeiro. Eles só tiveram a redenção porque eles tinham uma
representação. Repita comigo isto: representação. Eles tinham uma representação, já havia uma redenção antecipada. Mensagem: o futuro lar, 129. Deus toma o velho homem e o queima completamente com o Espírito Santo e com fogo, e Ele mesmo vem e traz a sua representação. Por isso que você não é salvo com levanta a mão. Você só levanta a mão porque há uma ordem na sua alma que diz: você é salvo. A tua representação está no céu. O pregador prega a palavra. Aleluia. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Por que os céus se alegram quando o pecador, por causa do contato da representação, na hora que o pecador diz eu quero, o céu diz também quero. Ninguém conhece a Cristo se o Pai não enviar. Ninguém vem a mim se meu Pai não mandar. Você não aceita Cristo porque quer. Você não é cristão porque quer. Se dependesse de você, você não era coisa nenhuma. Você vive louco muitas vezes para pecar, para dar vazão aos seus instintos. Mas o Pai te segura, porque tu tem representação. É claro que Jesus veio buscar uma noiva eleita. E Ele continua mediador e intercessor, até que o último redimido da noiva se manifeste. O indivíduo ainda não tenha nascido. Sendo assim, não importa se a remissão da alma acabou, pois Ele redimiu até mesmo aqueles que não nasceram. Nomes blasfemos, 166. Você diz, irmão Brana, Adão morreu. E aí? Então ele não tem salvação. Ele não te viu. Adão não viu Cristo na terra. Adão morreu. O profeta diz, mas lembre-se, antes dele morrer, havia um cordeiro que foi sacrificado por ele antes da fundação do mundo. Irmão, não tem quem tire a tua salvação. Deus não salva para perder. Tu está salvo e salvo mesmo. Tu pode purgar, pagar pelos teus erros, mas isso não anula a tua salvação. Tu chega lá, nem que seja esquartejado, o que não muda nada para Deus. Porque o teu corpo não vai entrar no céu, o que vai entrar no céu é a tua alma redimida. Não importa o que acontecerá com a tua vida, quantos atropelos tu tiver, quantas quedas haverás de ter. O profeta diz, eu prefiro um homem que cai 100 vezes e levanta, do que um homem que cai uma só vez e nunca mais se levanta. E a única queda que faz o homem cair e não levantar-se é queda doutrinária. Não levanta-se. E pode continuar com a Bíblia, pode continuar ostentando conhecimento, com santidade, ele pode fazer tudo igual, mas está sempre rastejando. Mas enquanto você estiver à mercê do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, você passará por este mundo de horror e um dia portará do outro lado. No capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 14, verso 17, verso 18. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Segura isso aqui. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa pregação. Vã é a nossa fé. E vã é a nossa salvação. E os que dormem em Cristo estão perdidos. Eles também estão perdidos. Capte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, 17 e 18. Se Cristo não ressuscitou, acompanhe meu raciocínio, a nossa pregação é vã. Como é a nossa fé e a nossa salvação, e os que dormem em Cristo estão perdidos. Se Ele não ressuscitou, a única forma de você obter tudo isso é se Ele, a única forma de você obter esses favores é se Ele,
Agora, como pode uma pessoa ressuscitar se não morrer? Perguntaríamos: se tudo isto é inútil, não havendo ressurreição, o que seria então se não valorizarmos a morte no Calvário? Para obter isto, ele tem que ressuscitar. Mas como ressuscitaria se não morreu? Hebreus capítulo 2, se me fala a memória, 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Voltem para cá agora. Esse Cristo podia salvar unicamente pela palavra falada. É onde está a arma assassina desses grupos? Não, agora é só na palavra. É só na palavra. Pastor Eliezer, eu fico nesta igreja desde que o senhor tire o conjunto coral, o conjunto de jovem e cante somente um hino. Inclusive, se somente crer, já está muito batido. Já é hora também de mudar. O profeta diz assim: o anjo veio a mim e disse: eu gosto do somente crer. Aí nós vamos obedecer a quem finalmente? O próprio Jesus cantava, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Paulo diz que devemos cantar no Espírito. No centro da Bíblia só tem cântico, 150 hinos, bem no centro, mostrando quanto o louvor correto tem seu lugar certo. Se Cristo podia salvar unicamente pela palavra, como salvou o ladrão, salvou a samaritana, vem a questão: e por que não fez sem ir para a cruz? Para que isso? Para que ir para a cruz? Não dá para pôr a mão na cabeça, não? Com essência. Para que fazer aquele espetáculo ali que nós conhecemos, que foi um espetáculo? Sim, mas vicário, cruento, por outrem, por nós, para a salvação. Esta é a razão que a nossa religião, diz o profeta, a nossa religião é pelo sangue. A vida está no sangue que cobre a palavra. Que tem que ter palavra, tem, mas com sangue. O sangue cobre a palavra. Levítico 17:11 é o sangue que faz expiação pela vida sobre o altar. E a vida no sangue é que traz os resultados. Ora, senhores, quando Jesus estava falando com a samaritana, ali era Deus. Ela mesmo disse: eu vejo que tu és o Cristo. Cristo Jesus, sangue de Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, tudo é poder salvador. Mas anular o sangue? Isso é doutrina de metodistas. Restauração da árvore noiva é o texto. Restauração da árvore noiva 238 a 239. O sinal 223. Cristo é o mistério 434 601. Restauração 238 e 9. O sinal 323. Cristo é o mistério 434 e 601. São João capítulo 6, verso 54 em diante. Mateus capítulo 26, 28. Disse Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso,
não devemos deixar de pregar a mensagem de redenção ou de remissão, pois o sangue do Cordeiro nos conserva limpo, purificando-nos de todo pecado. A remissão termina com os selos, mas a redenção prossegue até o cumprimento do 7º selo. Vamos para as bodas. Eu faço uma pergunta. Pois há duas coisas que atemorizam os cristãos, duas questões, que atemorizam os cristãos e aterrorizam os manufaturados. Atemoriza os cristãos e aterrorizam os manufaturados. Já alcançamos a terceira etapa? Quando e como? A noiva já casou? Quando e com quem? Não é o nosso assunto, já falei a respeito das 4 noivas. A terceira etapa é algo concreto e palpável. É uma experiência real. Jamais uma gravidez psicológica. Quem tem, tem. O irmão Branham define isto com uma pequena frase e disse: se você tem a terceira puxada, você vive gemendo pelas pessoas que estão em erro. Se você tem a terceira puxada, você vive gemendo, sofrendo por alguma pessoa que está em erro. Isso quer dizer, você evangeliza de manhã, à tarde e à noite, visita de manhã, à tarde e à noite, ora de manhã, à tarde e à noite, você reparte o seu pão com ela, toda a sua vida é destinada só em salvar e buscar, porque você sabe que pouco tempo resta. Eu até diria, quem tem a terceira etapa não tem língua. Quando você vê alguém com língua, fique certo, não tem terceira etapa. Jamais um mexeriqueiro alcançará a terceira etapa. Mas o que dá força, o que galardoa, o que expressa a pessoa que tem a terceira etapa é se ele fala mal dos outros. Quanto mais ele fala mal, o irmão é revelado mesmo. Esse é o espírito que existe no meio deles. Se você não fala mal de ninguém, você não está revelado. O profeta diz que é diferente. É aquele que geme, é o que sofre. E ele ainda vai mais duro. Se eu quero fazer um teste se vocês têm o Espírito Santo, ainda usa esse termo. Nunca uma gravidez psicológica. Não é aqui, irmão. A terceira etapa não está aqui. A terceira etapa está na alma, ela é vivida. Se você tem, você tem. O que pode fazer? Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar de ti e ninguém te pode tirar de Deus. Ninguém arrebatará da mão de meu Pai. Nem você se perde e nem o que está em você também perde. Você perde aqui, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A coroa não é na alma, a coroa é aqui. Você perde o que está aqui. Mas depois que desce o coração, eu tinha um amigo chamado Hugo Garatigelongo. Era um uruguaio. Ele conheceu o evangelho aqui no Alto Tapajós e voltou para o Uruguai. E chegou lá, o pai muito católico, o Uruguai é um país católico, e deu uma surra muito grande nele. E deixou ele confinado 2 dias. Ele passou 2 dias com o pijama do Samuel que ele levou. Ficou lá confinado. E no 3º dia o pai voltou lá e disse: meu filho, tu és todas as formas, tu é meu filho, eu vou te tirar daqui. Mas só me garanta uma coisa. Saiu, não tem nada mais na cabeça? Disse: não, pai. Aí o pai entrou, abraçou. Agora você vai voltar a ser católico. E disse: não. Como não? Disse: porque saiu da cabeça. Oh, se saiu da cabeça, e por que você? Agora, meu papá, está em meu coração. É um perigo mortal jactanciar-se de algo que você não tem. É um perigo mortal. Dar muitas graças a Deus que nós não estamos no enredo. Nós podíamos estar enredados nos movimentos pentecostais, podíamos ter enredado nos sistemas carismáticos, mas também podíamos estar caindo em extremos tão terríveis. E a gente vai a remo e a vara, mas no canal.
Não existe esses extremos, irmão. O próprio Deus falou por Isaías, este é o caminho, andai nele. O caminho é a faixa do centro. É ela que determina. Se você andar só para a direita, você vai para cá. Se você passar para a esquerda, você passa para a contramão. Se você está voltando, se você passar para esse lado, você está numa faixa só. Caminho é o centro, é aquela faixa amarela. Não ultrapasse a faixa amarela. Ali é que é o segredo. Ó, olha aqui. Assim que são as estradas. O centro é bem aqui. Você diz, mas as nossas aqui? As nossas são assim, né? Que é só buraco, né? A estrada é assim, ela assim, ó. A chuva cai e a impureza vai para as laterais. Você não anda nas laterais. Para a esquerda tem impureza. Tem até um tal de acostamento, porque não dão conta de prosseguir. Aí encosta lá, manda buscar o mecânico, aí vem um missionário, e vem mais um mestre, para ajeitar para ele continuar caminhando. Mas quando o carro está bom, gosta. O motoqueiro gosta disso, né? O motoqueiro gosta do caminho. Ele pega sempre o centro. Para lá e para cá ele chega. Há um caminho, não tem para aqui para as laterais. E lateral para quê? Tem sujeira, bagana de cigarro, carteira, pau com prego e areia. Mas é tanta impureza nas laterais. Fica no centro, irmão. A terceira etapa é algo palpável. É uma experiência real. É um perigo jactanciar-se. Os filhos de Cefa disseram, olha, é o seguinte. Nós viemos aqui e vamos tirar esse demônio. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo disse, peraí. Tirou o paletó. É o seguinte. Vocês querem brigar comigo, né? Mas eu não sou diabo, não. Disse, olha, rapaz, eu conheço Jesus. Eu gosto desse termo. Eu conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo. O diabo tinha mais medo de Paulo do que de Jesus. Isso encaixa quando o William Branham diz assim, no corpo William Branham, Jesus foi muito mais glorificado do que no corpo Jesus. Porque no corpo William Branham houve mais milagres. O diabo disse, olha, eu conheço Jesus, ele me deu uns bons tombos, mas esse Paulo é ralado. Ele não me dá nenhuma chance quando eu levanto, quando é de capoeira, é de karatê, kung fu, de todo jeito, soco, vale tudo, não é? Boxe, como é aquele que é? Boxe e chuta, como é que dá? É, isso aí, Daniel está treinando. Ou melhor, Eliud está treinando na costa dele. Fit. É isso aí. É isso aí. O diabo pulou, o demônio pulou nos quantos rapazes? 7, né? 27. Pulou neles, rasgou a roupa deles, deu muitas palmadas neles, eles fugiram pelados. É o risco de você dizer que tem uma coisa que você não tem. Um dia, Jesus vinha andando sobre as águas. Aí o apóstolo Pedro disse, mestre, eu também já consigo pregar essa etapa aí. Eu já sei igualzinho o senhor. Sabe mesmo, Pedro? Tu dá conta, dou. Tudo bem. O resto da história, leia a Bíblia e vê o que aconteceu com Pedrinho. Ele pensou que tinha, mas não tinha. Nunca entremos por esse caminho. Eu vou fazer, o pastor Eliezer faz. Eu vou dizer porque o pastor disse. Eu sempre digo assim, daqui a 1000 anos, talvez tenha só eu pregando em Belém, mas continuo. Talvez seja pregando para 10, para 12, mas eu vou até o fim. Mas das centenas de pregadores que levantaram em Belém, tem meia dúzia aí, que já estão começando a ser reformados. Porque isso, irmão, não é o fato de você querer ter. É você ser comissionado para fazer aquilo. Tantos têm entrado por isso, reivindicando. Provando sua palavra, 211. O que identifica que você é revelado
e que está credenciada ao casamento, não é o quanto você diz, e sim o quanto realiza as mesmas coisas que o Filho do Homem fez. A noiva atual é o elemento de ligação com a cabeça. Como eu posso saber se eu sou a noiva da terceira etapa? Que eu estou na terceira etapa como noiva? Testa-te aí mesmo. Testa-te a ti mesmo. Vê se você está fazendo tudo o que Jesus fez e o que o irmão Brana fez. Se tu quer saber o que fazer, veremos nesse instante. Temos a plenitude do Espírito. Na plenitude do tempo, manifesta-se a plenitude do Espírito. Desce Cristo para ligar com o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, diz Paulo, ligando a cabeça. E o Filho do Homem vem para fazer esta ligação. E a primeira coisa que vai provar que a cabeça, ouvimos agora vejo 108, ouvimos agora vejo 108, que vai provar que o corpo está ligando a cabeça, é quando a ressurreição se manifestar. Você só vai ter segurança que você está na terceira etapa, é quando você vê com seus próprios olhos os mortos ressurretos. E é o que São Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Analisando isso dessa forma, fica inteiramente claro que a noiva de Cristo, ela só é semelhante ao Cristo, ao noivo, na proporção que ela realiza as suas obras. Eu tenho aqui 11 mensagens que não adianta citar. 11 mensagens que o profeta mostra isso. Ele diz, é um espírito que virá sobre a noiva para fazer as mesmas coisas. E aquele espírito na noiva faz com que ela manifeste as mesmíssimas coisas. Se você quiser, eu te dou depois. Pérgamo 141, página. Quando a noiva voltar a ser palavra, ela produzirá as mesmas coisas que Jesus produziu. Ah, nós somos da noiva palavra. Tá bom. Então mostra-me. Mostra-me que tu és noiva palavra. Não é só dizer eu sou da noiva palavra. Eu sou revelado. Eu estou na terceira puxada. Mostra-nos. Mostra-nos. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, todos eles são um só. A palavra de Deus e o Espírito de Deus são um só. Um não pode separar-se do outro. Se alguém tem o verdadeiro Espírito de Deus, então ele terá a palavra de Deus. Você tem que aceitar o que a palavra diz. A vinda do Senhor nesse tempo do fim tem sido na palavra. Até porque o Espírito é Cristo e Cristo é a palavra. É a plenitude de Deus. Portanto, ele vem na palavra. Desde Pentecostes até agora, ele tem estado em sua palavra. E eu digo, o que não é nenhuma novidade hoje. Sempre foi na palavra. Ah, agora é só na palavra. É só na palavra. É só na palavra. Mas sempre foi só na palavra, rapaz. Eu era gurizinho de 4, 5, 8 anos. Eu vi o papai pregar isso. Eu nunca vi um pregador de nenhuma denominação dizer que não é na palavra. Mas agora tem que ouvir o compadre Mané ali que está dizendo que é na palavra. A plenitude da palavra é Cristo na noiva. A plenitude é estar cheio, inteiro, pleno, completo. É a noiva agora completa da palavra. E não a noiva como o corpo físico de Cristo na terra. O corpo físico de Cristo está no céu. O corpo físico de Cristo está no céu. Cristo está aqui agindo através de sua noiva pela palavra. Como uma noiva natural não casa com profissão, nenhuma mulher quer casar com profissão. A não ser se ele for rodoviário, aí tudo bem. Cargo, com função, qualidade. Não. O que interessa a noiva é o físico. Ela quer o homem. E por isso ela recebe o nome dele num reconhecimento.
Por isso que o que está lá no banco é o gerente. O que está lá no escritório é o doutor. O que está no púlpito é o pastor. Ela não está casada com eles. Casamento é na palavra, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem casou com a unção, Cristo, foi a noiva de Pentecostes. A noiva pentecostal casou no Pentecostes com a unção. Mas a noiva de Cristo que sai, mas a noiva de Jesus que sai da noiva de Cristo, essa casa com o corpo físico. Casamento e divórcio 236. A igreja está agora noiva de Cristo para o casamento. Unidade 34. Mas a noiva Jesus ainda não casou. Ela casará com o corpo de Cristo. Unidade 34. Agora, não há motivo para estardalhaço, para tanto barulho e burburinho pelas esquinas. Pois o profeta viu Jesus casando com a virgem desde o início, e não com uma mulher tocada. Pérgamo 147. Deus representará Cristo, presenteará Cristo com uma noiva querida. Ele tirará um povo, e é uma virgem de sua palavra. Com esta, Cristo casará. Os membros da noiva virgem o amarão e aceitarão os potenciais dele. Em 1960, o profeta já dizia assim, 60, 3 anos antes do selo, ele dizia: a igreja terá que ter o ministério de Cristo, ela terá que ser uma super igreja, ela será semelhante à sua imagem, para desenvolver os seus atributos na terra. Ela terá o assim diz o Senhor, ou então ela fica calada, mas não fala tolice. Estou citando a mensagem. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. A sua noiva completará esse ministério. Em 1959, em pleno movimento do avivamento da noiva, o profeta fez a ressurreição do peixinho. Peixinho desse tamanho. Ele ressuscitou o peixinho, salvou os filhos da irmã Hatmose, curou a irmã Meda, afastou a nuvem que ia destruir parte da Alemanha, e ele diz assim: essas coisas que eu estou vos dizendo, outubro de 59, a noiva fará as mesmíssimas. E diz mais: vocês verão pernas serem aumentadas e membros voltarem à normalidade, porque se ele pôde criar esquilo para que eu comesse, ele pode fazer os mesmos sinais entre vós. Faço a minha pergunta: vocês conhecem alguém que está ressuscitando peixe por aí? Ou alguém que está só comendo peixe? Alguém está salvando os filhos da irmã Hatmose? Alguém está criando esquilos por aí? Então não tem terceira etapa. Então não é isso. É um processo. Aí eu tenho que insistir. Não dá para pensar, não? Não é letra. Não é só blá 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 blá. Ele diz: eu tenho certeza que vocês verão as pernas crescerem dentro da congregação. Como ele viu aquela criança, ele dá exemplo. Eu apresentei a criança, ele está falando na terceira etapa. Eu apresentei a criança. Ela tinha sofrido paralisia infantil. E eu estava apresentando. Ela nunca andou, não chegou nem a ter andado. Ela nunca tinha andado, é claro.
desde tica. Ele disse, e dá momento, ela pulou dos meus braços e saiu correndo. Ele disse, isso a noiva fará. Se não está fazendo, então não fique jactanciando, não fique se estribando. Desde que isso vai acontecer. Por isso eu pergunto, onde estão os caminhões e caminhões, 7 caminhões, cheios de cadeira de roda, de muletas, próteses, etc. Missionário! Missionário! Mombrana abriu a janela do hotel na África do Sul. Era o prefeito da cidade em cima de um caminhão. Olha aí, missionário! 7 caminhões lotados de muleta, cadeira de roda. O profeta diz, é isso que a noiva fará. Vai ter que acontecer, deixa acontecer. Onde estão a multidão de convertidos? São multidões, ele diz, só na África será 300 mil. Em vida ele conseguiu 30 mil. Eu fui lá e consegui 30. E onde está? Que não saiu um missionário sequer. Enquanto eu estava atrás das 30 lá, tinha os desordeiros aqui, destruindo o que tinha aqui dentro. Isso é a terceira etapa? Isso é a terceira puxada? Aonde estão as multidões? Que a gente fica pelas esquinas, fazendo culto na casa dos irmãos. A noiva é um grupinho. Claro que é um grupinho. É claro que é um grupinho. São 6 bilhões. É claro que é um grupinho. Como que não é? Em relação ao mundo é. Em relação às denominações são. Esse espírito, irmão, de evangelização de casa em casa, de grupinho, eu encontrei isso em 93, nas Guianas Inglesas. Eles conheceram o irmão Brana, conviveram com o irmão Brana, aceitaram a mensagem em 61. 61. Em 83, o que me disseram? 93. Nós estamos aqui porque Deus nos selecionou na América do Sul. Os únicos elegidos na América do Sul eram eles. E eu disse, o senhor não acredita que do Brasil pode sair alguma coisa? Não. O mensageiro já partiu e quem tinha que ser salvo foi salvo até 1963. Naquele tempo, o rabo do diabo, rabo de jacu já estava lá. Ele disse, em cada cidade tem que ser de 12 a 30 por cidade. Aí você vê o indivíduo, vai na tua casa com essa mesma conversa e diz, ih, meu amigo, está mais furada a tua conversa, isso é conversa velha. Isso é espírito, irmão, espírito, somente espírito. Para confundir, para liderar, tu não vai salvar ninguém. Tu não consegue salvar nem a ti mesmo, o pai não salva o filho não salva o pai. Tu não faz nem por ti. Graças a Deus, eles foram libertos daquilo. Quando eu disse para ele que aqui em Belém, naquelas horas, nós éramos umas 400 pessoas, meu Deus! Então Deus nos abandonou? Oh. Eu disse, não, nós temos um tabernáculo no Brasil para 5 mil pessoas. Meu Jesus! Nós temos um tabernáculo na África hoje para 8 mil pessoas. Ele está fazendo a obra desse Redentor, mas ele virá. Quem vem é Jesus Cristo, literalmente, para levar a sua igreja. O seu espírito está conosco, mas o seu corpo está no trono. 3 classes de crente, parágrafo 97. Patriarca Abraão 14, mensagem de 64. Mas Deus enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Então ele não veio em 63. Enviará Jesus Cristo pela segunda vez. E ele virá em uma forma física.
que os judeus tocarão nas suas mãos e ao seu lado. Tempo da colheita, 89 em diante. Assim nos convém, 193. 190, 193. Tempo da colheita, 89 em diante. Assim nos convém, 190 e 193. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que voltará. E o profeta diz, aleluia. Diga, aleluia. E os nossos corações se levantam para recebê-lo. Ele está agora numa forma física. Mensagem perseverante. Perseverante 213. Perseverante 213. Mensagem 64. Ele agora está numa forma física no seu trono. E o seu Espírito está conosco. O poderoso Deus. O poderoso Deus 12. Mensagem 64. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a igreja subirá. Isso nos emociona. Nossos corações saltam. O cordeiro saiu para abrir o selo. Amém. A intercessão acabou? Não. O tempo está perto do fim? Sim. O tempo acabou? Não. Certamente você perguntará, a intercessão está na noiva? Creio que sim. Se Cristo está em você e você faz parte da noiva, então a intercessão está através de você. Mas não é nada novo. Não tem nenhuma novidade. Foi Jesus que disse isso. Foi São Paulo que disse isso. João 17, verso 20. Pela sua palavra, pela palavra dos apóstolos, dos pregadores, as pessoas se salvariam. Foi Jesus que ensinou. Não precisa você vir. Atos 2, 41. Receberam a sua palavra. Aqueles que receberam a palavra de Pedro foram salvos. Mas quem é que salva? Pedro? Os apóstolos? Quem salva é Jesus, meus amados. Então isso sempre foi assim. Para que estardalhaço, confusão e gritaria e desespero? Falta de Bíblia. A noiva intercede através do noivo. Hebreus 7, 25. E este sentimento, é claro, que permanece na noiva. E a noiva continua fazendo. Nós temos 29 escrituras, 29 acontecimentos exarados na Bíblia sobre intercessão. 29. Desde o Gênesis, nós encontramos as pessoas intercedendo. 29. Isso é coisa nova? Isso é coisa da Bíblia. Acontece que ninguém lê a Bíblia. E nem busca a verdade. A intercessão sempre esteve no meio do povo de Deus. Intercessão por terceiros. Não para salvação de alma. Em relação à salvação da alma, só Deus. Por isso os escribas e fariseus questionaram. Jesus disse, perdoaram são teus pecados. Eles disseram, quem és tu para perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Por que os fariseus disseram isso? Porque eles conheciam a palavra. Eles conheciam a Deus, conheciam a religião. Agora aparece um Papa Chibé por aí, interpretando. Entende de grego, de hebraico. Quando o assunto é em torno de comportamento cristão, vida vivida, nós podemos ajudar uns aos outros. Interceder pelo irmão, pela família, pela igreja, pelas autoridades, pela nação. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Judas 22, 23. Aqueles a quem perdoardes será perdoado. Aqueles a quem reterdes será retido. João 20, 23. Isso está em você. Você perdoa a pessoa. Você luta por ela. Mas é o pecado pessoal. Mas quando a questão de salvação de alma, vida eterna, isso é com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nenhuma há salvação por debaixo do céu e em cima na terra, não há outro nome dado entre os homens pelos quais possamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103, verso 3. É uma pena
não poder encerrar isso aqui. Seria tão bom.